CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 28 de novembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Já vamos aqui iniciar o nosso giro de manchetes. Começamos falando de Liga dos Campeões. 8 jogos abrem a 5ª rodada da Champions hoje à tarde, com destaque para Barcelona e Porto, que jogam na Espanha pelo Grupo H. Quem vencer assume como líder do grupo. Manchester City e Red Bull Leipzig fazem o duelo dos classificados na Inglaterra. E vamos agora para a pós-temporada da dupla campineiro, destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia! Parabéns para você na data querida que foi ontem. Não nos vimos pessoalmente, mas deixamos as mensagens aqui. Que você seja muito feliz. Um grande abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira. A Ponte Preta agora já começa a se organizar pensando na temporada do ano que vem. Daqui a pouco eu venho com a lista dos atletas e o tempo de contrato de cada um. Mas a partir do dia 30, muitos atletas deixam de ter vínculo com a Alvinegra para a temporada do ano que vem. Mundial Sub-17, a Alemanha superou a Argentina e se garantiu na final do Mundial da categoria, sediado na Indonésia. O triunfo na semifinal veio nos pênaltis, 4-2, depois de empate em 3-3 no tempo normal. E agora destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. A 36ª rodada do Brasileirão começa hoje com o duelo Vasco da Gama e Corinthians em São Januário, a partir das 9h30 da noite. O Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento e o Corinthians a 3. Uma derrota pode colocar o alvinegro de Mano Menezes na zona de rebaixamento ao final da rodada. O Palmeiras se prepara para realizar 2 partidas no Allianz Parque pelo Brasileirão nesta semana. O líder do campeonato irá enfrentar o América na quarta-feira e o Fluminense no domingo. O tricolor das Laranjeiras jogará com os reservas diante do Palmeiras. O Fluminense encara amanhã o Santos na Vila Belmiro. A tendência é que o time carioca também tenha reservas nesse jogo contra o Peixe. O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, na Fonte Nova, diante do Bahia. LeBron James somou mais um recorde na NBA, mas não foi tão positivo assim. O astro do basquete sofreu a pior derrota da carreira, justamente no dia que se tornou o jogador com mais minutos em quadra na principal liga americana. O Philadelphia 76ers atropelou o Los Angeles Lakers por 138-94. E agora o Bugre, chegando com o destaque com Antônio Lupi. O Guarani está em busca de um novo homem forte para o futebol, visando a temporada do ano que vem. Após a saída de Lucas Drubitsch, que já está lá no Ceará trabalhando para a montagem do elenco cearense para a temporada do ano que vem, a diretoria já mira alguns nomes. Entre esses nomes, Juliano Camargo, que estava justamente no Ceará. E daqui a pouquinho também tem uma lista com os contratos dos atletas que vestiram a camisa do Guarani em 2023. Atenção! Em boa fase no Olympiacos, o lateral direito Rodinei foi premiado como melhor jogador da posição no país. Rodinei, aos 31 anos, ex-jogador da Ponte Preta, do Flamengo, do Internacional, recebeu votos da Associação dos Jogadores da Grécia. Você que criticava Rodinei, não acreditava no potencial do Rodinei, ele está voando no futebol grego. E agora destaque de Fábio Scheibe, o homem que manda mensagens de aniversário de madrugada. Um abraço para você, bom dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Parabéns mais uma vez, viu, Júlio? Você merece tudo de melhor, cara.
Pelo Brasileirão, no encerramento da 35ª rodada, ontem na Serrinha, em Goiânia, o Cruzeiro conseguiu um ótimo resultado ao apagar das luzes e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Com um gol do jovem atacante Robert, aos 50 minutos do segundo tempo, a Raposa venceu o Goiás por 1-0. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 44 pontos, 3 pontos a mais que o Bahia, time agora que abre a zona de descenso. Já o Goiás é o 18º com 35 pontos e está a 7 pontos do Vasco, primeiro time fora da área de descenso. Faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão, o Esmeraldino está virtualmente rebaixado para a Série B do ano que vem, viu, Júlio? E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Ótima terça-feira para você, Carlão. Ô, Julião, bom dia a você. Parabéns agora pessoalmente, né? Ontem reservamos aí uma boa minutagem do programa para homenageá-lo. Você é um menino muito especial que eu vi crescer diante dos microfones da Radiofonia Campineira. Bom, mas eu queria abrir o programa hoje, infelizmente, né, de uma maneira triste. Perdemos Vanderlei Paiva, né, 77 anos, Vanderlei, ídolo do Atlético Mineiro, campeão brasileiro em 71, jogou todos os jogos daquela campanha memorável, naquele triangular com, além do Atlético, Botafogo e São Paulo, e também marcou época na Ponte Preta. É um dos monstros sagrados da história da Nega Véia, formou aquele meio-campo histórico com Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, timaço de 77, timaço de 79, foi dirigente, foi treinador da Ponte, ou seja, tem aí uma quilometragem de serviços prestados à Ponte Preta. E aos 77 anos, câncer de próstata, né, vinha sofrendo, lutando contra este mal, e ele não conseguiu vencer, mas que Deus conforte aí toda a família do eterno, do ídolo Vanderlei Paiva. O jogador histórico até hoje, o jogador de linha que mais atuou com a camisa do Galo e no geral, né, só perde pro João Leite. E foram 10 anos de Atlético Mineiro numa fase gloriosa do Galo, então o Vanderlei Paiva também, que além da Ponte, como jogador e técnico, teve uma passagem rápida pelo Palmeiras, chegou à seleção brasileira. Viu homenagens hoje também em clubes como o Londrina, como craque de Catalão, onde ele teve ali, né, seu título de maior expressão como técnico, Campeonato Goiano de 2004, e aí você num time como craque bater de frente com o Vila, sim, Atlético, Goiás, né, Lupe? Foi um feito muito marcante na época, tanto que ele volta pro craque lá em 2011, 13, para comandar o time, mas ali, depois dessa passagem, o Vanderlei Paiva, de fato, não tem nenhuma grande sequência como treinador. Então, nossas condolências aqui a toda a família, a todos os admiradores, e o legado de Vanderlei Paiva nunca será esquecido, principalmente pelos feitos nas finais da Ponte em 77 e em 79. Estamos no ar com o CBN Esportes. Você manda sua mensagem 991869070, o código de área é 19, 991869070. Fique à vontade para participar conosco aqui da nossa transmissão. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Francisco Glicério tem trânsito bastante carregado, desde a Avenida Rosimbo Maia até a Rua Conceição, situação que se estende pela Rua Doutor Delfino Sintra. Quem segue por ali, sentido centro, perde tempo desde a Rua Professor Luiz Rosa, chegando na Avenida Francisco Glicério. A Avenida Campos Sales também tem lentidão em toda a sua extensão, o motorista perde bastante tempo por lá. A Rua Barão de Jaguara tem excesso de veículos, da Avenida Moraes Salles até a Rua Barreto Leme. Quem segue pela Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Rosimbo Maia. Pela pista da esquerda, o ouvinte faz um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís Azevedo, que volta na programação da CBN a qualquer momento. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Não deu para Campinas. Ontem no ginásio do Taquaral, mesmo com o apoio da torcida, o Vôlei Renata perdeu de virada para o Suzano por 3-1. A equipe de Campinas até saiu na frente. Venceu o primeiro set por 25-21, mas depois o Suzano acabou virando o jogo com parciais de 25-21, 25-23 e 25-21. Foi a segunda derrota do Vôlei Renata na Superliga. A próxima partida acontece na terça-feira, quando o Campinas visita o São José na Arena Farmaconte às 9 horas da noite. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, antes da participação do Vinícius Moura, nos atualizando principalmente, né, sobre o duelo hoje entre Corinthians e Vasco da Gama. Bom dia, povo abençoado, depois de fazer o meu treino de corrida, agora no trabalho ouvindo a CBN, é o Derivaldo Souza. Deixa eu dar um recado aí, Derivaldo Souza participou da corrida da Mire, papai! Ele participou da corrida da PUC, que aconteceu no último domingo. Ele pareceu o Euler, o filho do vento. Que velocidade! Foi o campeão, se não me engano, dos 5 km, Derivaldo. Parabéns, viu, Derivaldo? Boa, Guariço parabéns, narrou a chegada de Derivaldo. Perfeito. Ó, na manchete aqui eu informei que a Alemanha, né, está na final do Mundial Sub-17. Saiu o adversário, né, Fábio Scheib? Qual será a final do Mundial Sub-17 que o Brasil tomou taca da Argentina? Exatamente, Júlio. Há pouco terminou o duelo entre França e Mali. A França bateu o Mali por 2-1.
E a final do Mundial Sub-17 vai ser Alemanha e França no próximo final de semana, viu, Julio? A gente não vai perder por nada, né, Lupe? Final do Sub-17, né? Ligadaço, né? Aliás, se Mali fosse pra final, já ia começar os preparativos hoje já. Pô, agora que potência a França no futebol, hein? Pelo amor de Deus, né? Tá louco. Vamos falar a verdade, disputou a Copa do Mundo com o cascudão, né? Chegou na final. As categorias de base também está dominando. Que momento vive o futebol francês. Mas esse time da Argentina, que perdeu hoje para a Alemanha, é muito bom. Echeverri é o carrasco brasileiro. E mais, né? O Echeverri, ele joga em várias posições, né? Que é do River, né? Diferente do River. Diferente aqui do Brasil, onde a gente pega os nossos principais talentos e todos viram ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda, ponta direita. O Echeverri joga de segundo volante, de meia, de extremo, né? Que é os pontas aqui. Já jogou de falso 9, né? Como segundo atacante. Então, é um jogador versátil. Na Argentina eles têm trabalhado bastante, né? Essa versatilidade dos mais novos. Eu não sou corintiano, mas o Corinthians não cai. Será igual a Ponte. Muitos querendo que caia, mas não vai cair. Tem uma vaga só, Rogério né? de Sorocaba. Sabe por que eu também acho que não cai? Por quê? Porque a tabela ela é favorável ao Corinthians. O Corinthians, depois do Vasco, ele recebe o Internacional na Arena, ele fecha com o já rebaixado Coritiba. Corinthians com 44 pontos, com 47, talvez não caia. E aí, Lupe, concorda? Não concordo. Você acha que o Corinthians corre riscos? Hoje, né? Tem um jogo difícil pela frente, o Vasco da Gama. E aquela situação, até uma situação bem parecida com o que a gente falava da Ponte Preta, né? Porque se o Corinthians... É porque tem o Coritiba na última rodada, mas se o Corinthians entrar na zona do rebaixamento em alguma dessas rodadas, aí a pressão é gigantesca. O problema é o seguinte, o Bahia, ele integra a zona de rebaixamento hoje, mas ele tem adversários mais frágeis, né? Quem que ele tem? O Bahia, ele recebe o São Paulo na Fonte Nova. Aí depois, aqui vai complicar para os adversários, porque o Bahia ele enfrenta o América Mineiro, no Independência, já rebaixado América. E na 38ª rodada, o Bahia fecha com o Atlético. Aí, possivelmente, o Atlético ainda sonhando com o título. Mas a tabela do Bahia é uma tabela interessante também. Tem um detalhe importante. Ó, Qual? Corinthians, detalhe do ar importante, ó, 10 vitórias. O Santos tem 11, o Vasco tem 11. O Bahia... O que atrapalha o Corinthians é isso. Ou seja, se o Bahia joga com quem, Carlos? Me ajude. O Bahia, ele recebe o São Paulo na Fonte Nova. Então, se o Bahia ganha, o Vasco ganha e o Santos também ganha, o Corinthians, ele vai pro Z4 por conta dos critérios de desempate. Cara, eu não sei não, talvez nem com 46 escape. Não, eu vi uma simulação ontem. Aonde? Você lembra? Sim, do Casemiro Miguel, que 47, eles fizeram uma projeção lá que 47, o São Paulo tava com 47 escapando em critérios. Porque tem 12 vitórias e saldo positivo, Isso. né? Até porque a tabela do São Paulo é complicada, ó. São Paulo vai à Fonte Nova enfrentar o Bahia precisando, ele recebe o Atlético na penúltima rodada. Recebe não, vai lá na Arena, lá em BH com o Galo Mineiro e fecha com o Flamengo brigando por título. Tabela ruim do São Paulo. É que está com 47 pontos e os critérios são favoráveis. E o peixe, o peixe? Vamos lá, vamos de peixe. O peixe tem Fluminense... O peixe pega o Fluminense já em clima de Mundial. Aí depois ele vai à Liga Arena com o Atlético Paranaense. Difícil, né? Difícil. O Atlético ainda almeja... E ele fecha com o Fortaleza. O Fortaleza talvez ali precisando. Não é uma tabela tão confortável, não. E aí, Fábio Scheibe, qual o seu palpite aí nessa briga contra o rebaixamento, hein, Fabião? O Corinthians que tem que tomar cuidado, sim, viu, Julio? Porque a gente sabe, né? Esse duelo com o Vasco é direto hoje, né? No São Januário, duelo difícil. E depois encara o Internacional. Já quase fora da zona de rebaixamento, mas recentemente tem um confronto muito pesado com o Corinthians, né? Muita rivalidade entre os dois, desde aquela final da Copa do Brasil de 2009. O Internacional vai fazer de tudo para conseguir complicar a vida do Corinthians, aí, caso o Corinthians necessite de uma vitória. Aí, jogo difícil também. E não dá para deixar para a última rodada, né? Como vocês disseram, se o Corinthians entrar na zona de rebaixamento, a pressão fica gigantesca mesmo encarando o Curitiba fora de casa. É algo que não é necessário para o Corinthians ainda nesse momento. O Corinthians já esteve tão mais tranquilo na tabela, agora pode se complicar nesse final, né? Agora o Vasco que não tome cuidado aqui, Julião, porque ele recebe o Corinthians, um jogo difícil, um jogo de decisão.
Aí o Vasco ele vai lá pro Sul para enfrentar o Grêmio do Antônio Lupe, lá na Arena em Porto Alegre. E aí ele recebe o Red Bull Bragantino, precisando, título talvez não, mas pelo menos ali em zona de Copa Libertadores. Então o Vascão tem que tomar cuidado, precisa vencer o jogo hoje. Cara, tendência de uma baita partida hoje. Não sei tecnicamente, mas com certeza em termos de emoção vai ser bacana. Muito bem, vamos então com o Vinícius Moura, informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes. O Corinthians tem hoje em São Januário contra o Vasco um jogo direto na luta contra o rebaixamento, depois de perder para o Bahia de goleada na sexta-feira. O Alvinegro está a 3 pontos da zona de rebaixamento, o time carioca a 1. Uma vitória do Corinthians reduz consideravelmente os riscos de queda, mas uma derrota pode colocar a equipe dentro da zona de rebaixamento ao final da rodada. Se além do Vasco vencer o duelo de hoje, o Santos pelo menos empatar com o Fluminense nesta quarta-feira e o Bahia ganhar do São Paulo no mesmo dia. O técnico corintiano Mano Menezes utilizou o sistema com 3 zagueiros nas últimas 2 partidas, mas diante do Bahia voltou a atuar com 2 zagueiros ainda no primeiro tempo, assim que o tricolor de aço abriu 2-0 no placar. Hoje, um dos zagueiros corintianos está suspenso. Trata-se de Gil. Mano Menezes pode escalar Bruno Mendes e Lucas Veríssimo na dupla de zaga. Já se a opção for por 3 zagueiros, Caetano entra no time. Vasco e Corinthians começa às 9h30 da noite. A partida abre a 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras se prepara para realizar 2 jogos no Allianz Parque nesta semana. O time irá enfrentar o América na quarta-feira e o Fluminense no domingo, a fim de manter-se na liderança da competição. O Alviverde irá enfrentar um Fluminense reserva no fim de semana. Isso porque o tricolor das Laranjeiras não quer expor seus jogadores semanas antes da disputa do Mundial de Clubes. Pesa também o fato de que o gramado do Allianz Parque é sintético, o que gera preocupação nos jogadores devido a possíveis lesões. O Santos joga amanhã contra o Fluminense na Vila Belmiro. Nesse jogo, a equipe carioca também deve ter reservas. O Peixe terá os desfalques dos meio-campistas Nonato e Lucas Lima suspensos, além do volante Tomás Rincon, que deve permanecer no departamento médico. Já o zagueiro e lateral Dodô deve retornar ao time. O São Paulo irá enfrentar o Bahia amanhã na Fonte Nova. O tricolor do Morumbi terá o retorno de 4 jogadores que voltam de suspensão: Diego Costa, Beraldo, Rafinha e Gabriel Neves. Desses, o lateral Rafinha e o zagueiro Beraldo devem ser titulares. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius Moura, com as informações aí do futebol paulista. A gente passou bastante já por esse tema do Corinthians contra o Vasco, nessa briga contra o rebaixamento que também acaba envolvendo o Santos. O São Paulo ali tá querendo já também garantir mais uns pontinhos. Só que agora tem a parte de cima, né, Carlão? E amanhã o Palmeiras tem esse duelo em casa contra o América. Tabela boa do Palmeiras, hein, Carlão? A tabela se apresenta, o título se oferece ao Palmeiras, embora em termos técnicos o Flamengo cresceu demais. Alguns jogadores que não estavam rendendo têm jogado muita bola, Everton Cebolinha, o próprio Everton Ribeiro, quando tem entrado, tem correspondido, contra o América Mineiro foi assim. Só que talvez tenha acordado tarde demais, porque a tabela do Palmeiras é uma tabela bem confortável, e se o Verdão permanecer neste ritmo de bons jogos, de vitórias, dificilmente ele não conquistará o bi de fato brasileiro. A tabela do Palmeiras é mais fácil, Fabião, porque vamos só pegando por essa rodada, né? O Botafogo, Botafogo joga Palmeiras, fora. Julião. Vai, Palmeiras. América Mineiro, rebaixado. Fluminense Mundial, e é em casa esses dois, né? São os 2 jogos em casa. O Fluminense já disse que vai jogar com time alternativo. E o Cruzeiro, talvez o Cruzeiro mais difícil, precisando ali lutar para não cair. O Cruzeiro é fraco, né? Esse é o problema. Em relação ao Palmeiras é fraco. Aí o Botafogo pega o Coritiba fora de casa, no Couto Pereira. Depois o Botafogo pega o Cruzeiro em casa, que entra na mesma situação da fragilidade do Cruzeiro. E o Inter fora. O Inter brigando por enquanto por nada, né? Júlio, boa tabela do Botafogo também. Mas a matemática ela permite o torcedor do Botafogo sonhar. Agora, a maneira como o Botafogo caiu no campeonato,
E os concorrentes hoje são concorrentes fortíssimos, como Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? Os 3 mais poderosos. Então eu acho que o Botafogo matematicamente tem chance, mas tecnicamente, para mim, já era. Tá muito complicado. O Galo, Fábio... o Flamengo pega o Galo, tem o São Paulo na última rodada e o Cuiabá no meio do caminho. São as tabelas dos times. 30 segundos, sabe, Chaib? Exatamente, Julio. E na quarta-feira uma decisão, né? Flamengo ou Atlético Mineiro, um dos dois vão continuar seguindo, sonhando pelo título brasileiro ainda. Um vai ficar descartado pelo caminho, mas o Flamengo também tem boas possibilidades. Qual o problema grande para o Flamengo é o saldo de gols, né? No critério de desempates com o Palmeiras. Tirar 9 gols em 3 jogos é algo difícil, mas para o Flamengo tudo é possível. O Flamengo jogando muita bola realmente depois que Tite assumiu o comando técnico do rubro-negro. É isso. Obrigado, Fábio. Agora são 11h30. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de novembro de 2023. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, será no dia 13 de dezembro. O chefe da pasta foi indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada por Rosa Weber, que se aposentou recentemente. O subprocurador-geral Paulo Gonet será sabatinado no mesmo dia. Ele foi indicado para o comando da Procuradoria-Geral da República. A ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho, é alvo de busca e apreensão. Ela é suspeita de fraude na Previdência Municipal de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O município é base eleitoral da família Garotinho. Segundo a Polícia Federal, o rombo gira em torno de 380 milhões de reais. No fim de 2016, a maior parte dos investimentos estava nas mãos de fundos suspeitos, de alto risco e com baixo retorno. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou 53 mortes em decorrência das enchentes no Vale do Taquari. Em setembro, a região foi atingida por um ciclone extratropical. O corpo de um morador de Mussum foi encontrado em 26 de outubro. A identificação, no entanto, foi confirmada apenas ontem. O exército da Índia conseguiu chegar hoje aos 41 trabalhadores que estão presos há 16 dias num túnel que desabou parcialmente no norte do país. As autoridades ainda não informaram quando o resgate poderá ser realizado, mas no domingo, um grande equipamento usado na operação quebrou e a previsão para o salvamento das pessoas passou a ser no fim de dezembro, mais exatamente no Natal. Apesar da expectativa pessimista, os esforços não foram reduzidos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar sobre Ponte Preta e Guarani. A Macaca agora com pensamento em 2024, permanência garantida, acesso ao estadual. Vem aí um 2024 que ela vai precisar mexer bastante no elenco durante o mercado, né, Lupi? Vai precisar mexer bastante, porque é claro que agora essa semana é uma semana de mais calma, né? Uma semana mais tranquila, até por tudo que a Ponte Preta passou dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que essa calma, ela tem um limite, até porque em janeiro, dia 21, está programado para acontecer a abertura do Campeonato Paulista. E esse período, novembro e dezembro, é o período onde as equipes começam a se movimentar, mesmo ainda sem a abertura da janela, já começa a fechar ali os pré-contratos e a montar o elenco visando os campeonatos estaduais, no caso da Ponte Preta, a Série A do Campeonato Paulista. E um detalhe importante, né? Alguns atletas já estão se despedindo, é o caso do Arthur, que no microfone, logo após a partida da CBN, confirmou que está deixando a Macaca, ele que chegou o ano passado, né, a segunda passagem dele, porque em 2017 já havia atuado pela Ponte Preta. Então o Arthur, na entrevista ali depois do jogo, já confirmou que vai embora, destino deve ser o Água Santa. E tem muitos jogadores com contrato até o dia 30, dia 30 também conhecido como quinta-feira. Além do Arthur, que tem contrato até o dia 30 do 11, Elvis também tem contrato até o dia 30 do 11, não sabe se fica. Everton, né, que está envolvido aí um problema fora das quatro linhas, com acusações de agressão contra duas mulheres em Paulínia. O Fábio Sanches também tem contrato até o dia 30 do 11. Quem mais, Júlio Nascimento? Aqui, ó, Júnior Tavares, que passou por um processo de retirada de um tumor no cérebro, também passou por um momento difícil. Luan, goleiro, tem até o dia 30 do 11. Lucas Natan, que sumiu, né? O Lucas Natan sumiu mesmo. Tem contrato até o dia 30 do 11. Pablo Diego, herói da partida contra o CRB, contrato até o dia 30 do 11. Paulo Baia, contrato até o dia 30 do 11. Sumiu também. Samuel Andrade, volante, que sumiu também. Tava no banco, né? Mas não entrava. O Thales, também dia 30 do 11. O Tomás Kaique, grande Tomás Kaique, até o dia 30 do 11, e o Everton lateral. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores com vínculo até o dia 30 de novembro, até quinta-feira. E acredito, até passando aqui, dando uma passada de olhos, dificilmente, pelo que a gente ouve aí de algumas informações, esses atletas não devem permanecer no estádio Moisés Lucarelli. E aí tem os jogadores com contrato até o fim de dezembro, é o caso do Igor Torres, é o caso do Gabriel Santiago, na verdade, Gabriel Santiago até o dia 3 do 12. E atletas com contratos um pouco mais longos, é o caso do Kaique França, que mesmo com contrato até 11 de 24, não tem presença certa no Moisés Lucarelli. O nome foi ventilado no Paysandu, no Goiás, no Vila Nova, Sport também. Quem mais que tem contrato aqui, ó? O Felipe Amaral deve ficar. Sabe quem tem contrato até 2025? Luiz Felipe. Luiz Felipe tem contrato. O lateral que jogou teve problema no tornozelo. Que machucou no tornozelo direito. 2025. Cara, tem muitos jogadores registrados na Ponte Preta. Isso, mas o Matheus Silva porque machucou também, né? E já tinha um contrato um pouquinho mais longo. Mas tem muitos jogadores que atuaram em Copa Paulista, que tem contrato longo também. Então, assim, a Ponte ela precisa se organizar, saber quem fica, quem vai, saber resolver, né, para que esses contratos que terminam agora
não virem problemas judiciais lá na frente com falta de pagamentos. Então esse é um momento de preocupação para montar o elenco, mas também de preocupação para deixar a casa em ordem, Júlio. Ô Carlão, primeira ponte ela vai precisar sentar. Vai ser o Brigatti? Ok. Não vai ser o Brigatti? Vamos em busca aí então do novo técnico. Porque a reformulação vai ser muito grande, até mesmo porque aqueles jogadores que ela tem interesse, dificilmente esses jogadores ficarão. Caso, por exemplo, do Kaique França. Sim. Olha, essa temporada ela foi muito traumática para a Ponte, né? Em todos os aspectos. E para os jogadores também. A gente se apega muito às palavras do Arthur. O próprio Elvis e o Fábio Sanches, a impressão que eu tive de despedida. Então, imagino que esses caras passaram, né, pela Ponte Preta, né, nesta temporada, notadamente depois da Série A2. Até a Série A2 ainda era aquele clima de oba-oba, em virtude da boa recuperação na Série B do ano passado. O campeonato de título que a Ponte fez. Agora, da Série B até o final, né, da primeira rodada até a 38ª, foi um ano traumático, um ano complicado. Eu acho que se a Ponte estivesse numa situação financeira mais tranquila, se tivesse uma perspectiva de crescimento, de evolução, de estrutura, alguns jogadores desta lista aí poderiam ficar. Casos do Elvis, claro, caberia uma conversa com o Elvis em relação à parte física. Eu acho que o Elvis precisa, sim, entrar nos eixos, entrar em forma, porque é um talento, haja vista que quando ele assumiu a bronca nas rodadas finais, a Ponte mudou de patamar. O Fábio Sanches também é um zagueiro muito tranquilo, muito seguro e passa uma sustentação ao sistema defensivo de uma maneira muito importante. E o Pablo Diego foi a referência desde a Série A2 até a reta final da Série B. Infelizmente se machucou no meio do percurso. Eu acho que se o Pablo Diego estivesse no time titular e o Elvis com mais afinco, a Ponte estaria na parte de baixo da tabela, mas numa situação um pouco mais tranquila. Agora, diante deste caldeirão efervescente que é o estádio Moisés Lucarelli, eu acho que vamos ter aí mudanças radicais ou saídas de praticamente todos os jogadores, infelizmente, porque o ideal, o melhor dos mundos, seria assim, pegar uma base deste time de reta final de Série B, os destaques, estes caras que eu citei, com o Kaique França, com o próprio Matheus Silva em recuperação, ir ao mercado, contratar jogadores competentes, jogadores condizentes com o clube, com o tamanho do clube, para a Ponte realizar um campeonato paulista pelo menos digno. E, aliás, o Paulistão vai ser mais desafiador para a Ponte, né? Porque são 16 clubes participantes, né? 2 caem, né? 2 caem. Os 2 piores em pontuação, né? Os 2 caem. Se tirarmos um parâmetro dos paulistas que estão disputando Série A, Série B e Série C... Acho que são 16, são 12. São 12? A Ponte está entre os piores. Não, são 16. A Ponte está entre os piores, por quê? Vamos pegar os quatro grandes e o Bragantino. Então são 5 que já estão no estágio bem mais elevado que a Ponte. Vamos pegar, com todo o respeito aos torcedores, a rivalidade, mas o Guarani hoje ele está num processo mais avançado que a Ponte. Mirassol e Novo Horizontino, num processo mais avançado. 8, né? Aí você pega o São Bernardo, que fez uma Série C muito boa e tem uma certa estrutura. 9. Ou seja, cara, quem que sobrou aí? Sobrou Portuguesa. Ituano que tá ali, né, meio que igual à Ponte, mas vive administrativamente um momento mais tranquilo. Inter de Limeira. E a Inter de Limeira, que talvez esteja em um processo, não um caldeirão em ebulição, mas num processo parecido com a Ponte de reformulação. Então, o Paulistão para a Ponte Preta ele vai ser mais desafiador que a Série B em virtude da qualidade da competição. E agora, vivendo um processo de desmanche, como que vai ser? Né? Financeiramente, o clube está passando o chapéu. A gente entendeu aí os desabafos dos jogadores ao final do jogo contra o CRB. Ou seja, descansar, respirar, porque a Série B foi difícil, mas a preparação para 2024 ela é mais desafiadora. Perfeito, estou de acordo com o Carlão. Só uma passada nessa questão do Campeonato Paulista, um detalhe interessante. Dos 16 participantes... Tem o Água Santa, né, que está estruturado, é vice-campeão. O Água Santa é vice-campeão. Dos 16, só a Portuguesa não tem calendário nacional no Paulistão. Porque Santos está na Série A, Ituano Série B, Santo André Série D, Ituano Série B, Santo André Série D. A Portuguesa não tem calendário. Copa Paulista. Palmeiras Série A, Água Santa Série D, Guarani Ponte Série B. A Ponte, ela tá no patamar, Lupe, aí eu vou dizer o quê?
Santo André, Inter de Limeira, de equipes que estão em reformulação drástica. Porque se pegarmos os times da Série A, da Série B e Série C, os estruturados de empresários, a Ponte está num nível abaixo. Fábio Scheb, a Ponte ela vai passar por esse processo de reformulação e acho que muito de como vai ser a postura, os nomes contratados, muito disso vai ditar a expectativa do torcedor para 2024. O torcedor da Ponte vem muito magoado, né, por esse segundo semestre do clube, né, Fábio? Mais que jogadores, mais que a própria comissão técnica, se permanecer ou não, a mentalidade também tem que mudar, da diretoria também, né, dos dirigentes que cercam a Ponte Preta, e a Ponte vem de 2 campeonatos que fez muito abaixo. Claro, que jogou a Série A2, foi campeão da Série A2, mas é de nível técnico menor que da Série A1 do Paulista, e vem numa Série B aí, correndo risco até a última rodada. A Ponte tem que mudar a mentalidade, realmente. Uma reformulação nunca é fácil também, né? Porque a gente não sabe se vai dar liga, os jogadores, né? O elenco que vai ser formado, acaba sendo uma incógnita, mas a Ponte Preta tem que se abraçar à torcida, a torcida também se abraçar mais uma vez a equipe para poder fazer um campeonato digno, tentar algo a mais nesse campeonato aí e lutar contra a parte de baixo da tabela, que infelizmente virou rotina, né? Nos últimos anos aí a Ponte Preta acabou caindo no Paulistão também, e agora no Brasileiro lutou até o final para não ser rebaixada. Mas é isso, a mentalidade da equipe tem que mudar e torcer para a escolha de bons jogadores, né? Dar uma liga no time para fazer um bom Paulistão no ano que vem. Porque não dá para ficar contando também que vai escapar toda. O Brigatti, né, falou disso na coletiva, escapamos em 2018, escapei em 2020, escapei em 2023. Mas o não exemplo, dá para ficar nisso, né? É o exemplo do Paulistão. Eu trouxe ontem. O Paulistão, a Ponte em 18, ela quase caiu. Aí todo mundo vamos deixar isso aí pro passado. Aí 19 não classificou por causa do regulamento. Aí 20 só não caiu também pela pausa na pandemia e o Brigatti assumindo ali naqueles 2 últimos jogos. 2021, mesma coisa também, campeonato ruim. O que aconteceu em 22? Caiu. As próprias palavras do Arthur, né, Lupe? Ele falou, uma hora a conta chega. Já chegou no Paulistão. Por sorte, as equipes de Série A2 ainda não são equipes estruturadas e a Ponte conseguiu avançar. Mas se ela cai para a Série C, gente, nesse atual estágio da Ponte, é muito difícil voltar. É muito difícil. A Ponte ela está num processo muito complicado extracampo. E a Série C hoje, ela virou um campeonato forte. Ela tem Náutico, tem Figueirense, essas equipes estruturadas, comandadas por empresários. Então, é muito complicado o momento que a Ponte vive e o torcedor fica mais magoado, aliviado sábado e agora já preocupado, porque realmente não existe perspectiva. Tá certo, Paulistão, uma verba maior, tal, mas não existe hoje uma perspectiva de que a Ponte vai montar um time competitivo para disputar o campeonato estadual. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani. Agora são 11h47. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. (11h50), informações do Guarani, Antônio Lupi. Vamos lá, Guarani também de férias, o Bugre não conseguiu acesso, tinha tudo para ter uma campanha melhor na reta final da Série B, mas não logrou êxito. E o que acontece agora? O Guarani ele tem como prioridade acertar com o novo homem forte do futebol, porque após o apito final do jogo contra o Atlético Goianiense, na verdade, no início de domingo, do domingo após o fim da Série B, o Guarani oficializou a saída do Lucas Drubitsky, que já foi anunciado no Ceará, já está lá no Ceará, trabalhando no ambiente ali do Vozão, e agora o Guarani precisa achar aí o seu novo superintendente de futebol, executivo de futebol, o homem forte, que vai ajudar o Conselho de Administração e também o CEO, o Ricardo Moisés, a montar o elenco para a temporada do ano que vem. A diretoria já tem alguns nomes definidos, alguns nomes traçados, o perfil também já está definido, e um nome que ganha força, inclusive matéria que foi assinada por quem, Júlio Nascimento, sobre o Juliano Camargo. Nascimento. É sua? É. Júlio Nascimento traz a informação no Globoesporte.com que Juliano Camargo, que ocupava o cargo que inclusive hoje é do Lucas Drubitsky, é um nome que interessa ao Conselho de Administração. Ele trabalhou além do Ceará, no Sampaio Corrêa durante 3 temporadas, e na primeira temporada, lá no time maranhense, ele montou o time que foi destaque aí, com acesso, terminando a Série C como vice-campeão. Então é um nome, o Juliano Camargo, um profissional que pode sim assumir essa função que está vaga no Guarani de superintendente de futebol. Além disso, tenho aqui os jogadores com contratos que vencem no dia 30 também. Dia 30, quinta-feira, como eu trouxe no noticiário da Ponte, passo aqui para o torcedor do Guarani. Alan Santos tem contrato até o dia 30, Bruninho tem contrato até o dia 30, Kaique, lateral, também até o dia 30 do 11, o Lucão também tem contrato até o dia 30, Lucas Silva, contrato até o dia 30 de novembro, e o Robinho, que vai ser devolvido para a URT, não luziu, o Robinho não teve oportunidades, não foi bem no Guarani e também está de saída. Desses atletas que eu citei, nenhum deve permanecer. Alan Santos vai embora, Bruninho também já deve ir para um novo time, pertence ao Atlético, o Kaique também não deve ficar, o Lucão também não deve ficar, o Lucas Silva também não deve ficar e o Robinho também não vai ficar. Além disso, o Bruno José, com contrato até o dia 31 do 12, também não vai permanecer. O Guarani até tinha o interesse, mas o Cruzeiro gostaria aí de uma compra definitiva do Bugre em relação ao jogador que pertence ao time mineiro. Porém, o Bruno José também nem vai permanecer no Brasil, já foi negociado com o time do Japão. Ou seja, baixas importantes também no elenco do Guarani para a temporada do ano que vem. A principal diferença, Carlão, no caso do Guarani para a Ponte, é que o planejamento inicial do Guarani era de continuidade do elenco, de manutenção de base, tanto que nós tivemos aquelas renovações durante a Série B em andamento, só que a valorização de alguns atletas atrapalha o Guarani, caso do Bruno José, do Bruninho, Matheus Bueno, Derek, jogadores que têm propostas, e também a saída de boa parte do time titular, esses até que não estão nos planos, como o sistema defensivo. Júlio, o planejamento do Guarani era realmente a manutenção deste grupo de Série B. E com algumas qualificações, poucas saídas e qualificações para 2024, com certeza seria um grupo competitivo, até para conquistar a classificação no Paulistão, porque dentre os 4, vamos tirar o Palmeiras, entre os 3, Água Santa, Guarani e Ponte Preta, talvez o Guarani, com a manutenção da Série, com o grupo da Série B, teria uma possibilidade até maior, mas infelizmente isso não vai acontecer, né? As propostas, a valorização desses jogadores foram gigantescas, né, naquele momento de crescimento. Domingo eu estive num torneio de futevôlei, né? E lá tem alguns amigos que conhecem os meandros do estádio Brinco de Ouro, e lá tomando uma cervejinha e tal, virou um papo de boteco, mas a gente vai caçando algumas situações. Aquele jogo que o Bruninho fez o gol contra o Tombense, um golaço, foi gol do Fantástico, né? Gol de voleio. Isso, foi gol do Fantástico.
na imprensa campineira, pro torcedor, pro jogador, sensacional. Pô, o Bruninho nos gols do Fantástico, que bacana tal. Agora, para o Guarani, ali foi crucial para a sequência do Bruninho na temporada. Por que eu digo isso? As propostas para o Bruninho choveram. Ele estava com a renovação encaminhada, o empresário liga para um membro do CA liga para o Bruninho passa para o membro do CA e fala assim, olha, aquela renovação, aquela assinatura para fechar o contrato para 2024, pode esquecer, eu tenho propostas do exterior, tenho propostas do Brasil e eu não vou ficar no Guarani. Coincidência ou não, o Bruninho veio queda livre, né? E isso acabou refletindo no time do Guarani, até porque tecnicamente ele era um jogador acima da média. Então, o assédio naquele crescimento do Guarani, somado aí às renovações de contrato, eu acho que foram fatores que culminaram aí com a queda do Guarani. Você gerir um grupo com 30 atletas, renova com esse, não renova com o outro, esse se valoriza, o outro não, é muito complicado e eu acho que foi um fator importante aí para a queda do Guarani na Série B. Pois é, eu acho... Mas eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que tudo isso está ligado ao que disse o Alan Santos naquela entrevista, sim, onde sem tudo dúvida, começou. Sim. Sem dúvida. Todo o declínio começou. Mas para vocês que também são conhecedores dos meandros do futebol, mas quem teria que assumir essa responsabilidade de blindar o elenco? A comissão técnica do Humberto ou a diretoria comandada pelo CA e pelo Lucas Drubitsky na época? Eu acho que um conjunto de fatores. Eu acho que poderia unir forças, o próprio Humberto, conversar com o jogador, aquele tete a tete, aquela resenha, acho que vale a pena, nessa hora vale a pena a boleiragem, né? Fala, pô, me ajuda, a gente vai subir junto, a gente vai crescer, você vai conseguir novos contratos, mas nesse momento me ajuda, foca aqui no Guarani, por favor. Aquele papo que às vezes vale a pena, não só do Humberto, mas do executivo de futebol, a diretoria, o próprio empresário, né? Pena que o empresário ele vê o lucro, né? Ele não pensa muito na entidade, no crescimento da entidade, que também valorizaria a empresa dele é o jogador, dele, né? A empresa dele é o jogador. Então, realmente é algo complicado de se domar no futebol. O Guarani sentiu muito isso no momento de crescimento da Série B, saber lidar com a valorização dos jogadores. Pois é, então Guarani, o primeiro passo de fato é bater o martelo ou não no executivo. Parece estar muito encaminhado aí, né, com o Juliano Camargo. Já estão se seguindo em redes sociais, né? Já teve isso? Já tem esses stalks aí, então... Você vê como é que é hoje. Mas o mundo mudou. Não, mas sabe, isso aí é consequência da pandemia. Porque assim, com a pandemia a gente ficou muito distante dos clubes, né? É verdade. A gente perdeu aquela situação de acompanhar o dia a dia dos clubes, conversar com não só pessoas do staff, né, mas com pessoas do dia a dia ali, que a gente acabava uma informação em off ou outra informação que acaba sobrando, né? A gente tá no CT, passa alguém ali, a gente vê. Então, assim, isso a gente perdeu. E qual foi a forma do repórter, do jornalista, tentar buscar algo? Porque também os times se blindaram, né? Dificilmente saía alguma coisa. Rede social. Você vê onde o jogador tá passando férias, onde ele tá viajando. Deixou de seguir. Aí o empresário do jogador põe um stories no aeroporto com um guri lá, tá vindo pra ponte, com um arco, tá vindo pro Guarani. Então, essas dicas sociais, de redes sociais, acabam também gerando uma apuração, né? Vira notícia. Vira notícia. Eu tô certo ou tô errado? Você tá completamente certo. Muito obrigado. Até que enfim eu dei uma dentro. Né? Ô, Fábio Chaim, pra gente finalizar aqui o nosso CBN Sports, tem uma informação no STJD, afinal de contas. O que vai acontecer com Coritiba e Cruzeiro por conta daquela pancadaria lá foi na Vila Capanema, né? Vila Capanema. E aí, Fábio? Ontem, inclusive, eu trouxe a informação que o julgamento seria na tarde de segunda-feira, na tarde de ontem, mas o STJD acabou adiando o julgamento para a próxima semana por questões de burocracia, trâmites no processo. Então, Cruzeiro e Curitiba seguem punidos preventivamente ainda, não podem contar com torcidas no estádio, né, jogam com portões fechados, mas o julgamento final realmente vai ser na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 1h da tarde, e os dois times correm risco de pegar até 20 jogos de punição e terem que jogar a 100 quilômetros do seu estádio de origem, né, do seu estádio na cidade de origem. Então a decisão ficou para a semana que vem,
o STJD vai fazer o julgamento na próxima segunda-feira, viu, Juliano? Esse TJD. Não, mas segunda-feira. Todo ano é a mesma história, né? No passado, Ituano e Vasco. Atlético Goianiense. O Antônio Ascioli deveria ter sido julgado antes. Lembra aquela briga lá no Novo Horizontino, né? Ou Mirassol? Novo Horizontino e Atlético Goianiense. Novo Horizontino e Atlético Goianiense deram peitada em árbitro. Foi um escândalo. Nas redes sociais, nas redes sociais, né, vincula-se a hipótese do STJD dar até não querem julgar agora para dar um efeito suspensivo, porque a última rodada pode ser de decisão para o Cruzeiro, de título também, caso o Palmeiras enfrente o Cruzeiro. Seria muito feio jogar com o estádio vazio na última rodada. Então, feio é brigar, né? Feio é brigar, é protagonizar o que eles protagonizaram. Gente, 4 horas tem arena. Eu só queria, amanhã a gente pode discutir isso aqui sobre adiantamento de cota da CBF para clubes que conseguiram acesso, hein? Perfeito. 4 horas, então, tem arena aqui na CBN. Amanhã, às 11 horas, CBN Esportes. Você tá ou não? Ótima sequência de semana para vocês. Estaremos de volta. Aê! Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN.